Olha só, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou na Suíça de uma das atividades da Conferência Internacional do Trabalho, organizada pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Sobre esse assunto, eu recebo por aqui o Maximiliano Garcês, que é advogado sindical e consultor em processo legislativo, que está em Genebra acompanhando essa conferência. Seja bem-vindo, Max. Boa tarde. Max saiu rapidamente. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer, o que já está acontecendo em relação a discussões na OIT e essas discussões que passam por, quer ver? Vou já dar esse apanhado geral. Uma punição a Mianmar, tida como exemplar, inclusive, só foi usada 3 vezes na história, ele vai explicar para a gente do que se trata. Julgamento de países com política antissindical, como a Hungria, isso está sendo debatido na OIT. Reconhecimento da Palestina como membro observador da OIT e o pedido de fim do genocídio, isso também na Organização Internacional do Trabalho, e uma negociação em andamento para criar essa nova Convenção Internacional sobre Trabalhadores em Plataforma. Essa pauta a gente conversou na segunda-feira com a Ivone Silva por aqui. Tem o Max agora. Max, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui novamente com vocês aqui na TVT e uma semana intensa e histórica. Conexão estabilizada. Agora acho que eu consigo conversar com o Max. Max, o que mais te chamou a atenção em relação a debates em Genebra durante essa semana? Conta pra gente. Olha, esse espaço de atuação da OIT é muito útil e tem sido pouco utilizado pelos movimentos populares no Brasil, pela esquerda em geral. E foi uma semana de muitos resultados, né? E nós esperávamos mais, na verdade, mas foi importante para coibir violações muito graves de governos de direita vem cometendo contra trabalhadores, né? O caso de Mianmar, o caso da Bielorrússia, da Hungria e de vários outros. E também foi um avanço difícil, modesto, mas importante na questão das plataformas. A gente vê hoje no mundo uma maneira terrível de opressão nova dos trabalhadores e trabalhadoras, que são essas plataformas digitais, e se teve um passo tímido, mas importante, de conseguir não a aprovação da convenção ainda, a aprovação da decisão que vai haver uma convenção, né? Foi trabalhado uma recomendação, e ano que vem vai ter sequência nessa luta para aprovar uma convenção. E ficou claro também o que é o neo-imperialismo no mundo, né? Ficou claro que o Sul Global, com algumas exceções, lutando pelos trabalhadores, e Estados Unidos e a União Europeia, e alguns países desenvolvidos também, juntos num bloco contra os trabalhadores. Então, é a divisão capital-trabalho e norte-sul misturada, é algo muito interessante e muito instigante e às vezes muito triste também para verificar como essa opressão contra a classe trabalhadora vem se tornando cada vez mais forte e mais criativa. Max, em relação a esse julgamento que acontece de países com política antissindical, como a Hungria, por exemplo, o que se debate nesse âmbito de OIT e até que ponto é possível influenciar essas políticas no país? O que a OIT pode fazer para mudar essa condição? A OIT tem uma capacidade de influenciar países porque se cria um constrangimento diplomático muito grande, ter uma condenação da OIT, né? E o julgamento que se concluiu hoje contra a Hungria e vários países foi inclusive nessa sala onde eu estou aqui, está para vocês aqui, e é uma sala na qual aqui no meio ficam os países, né, os governos, que tem metade dos votos, e à direita ficam os empregadores e à esquerda trabalhadores. E chegar aqui a uma condenação é algo do resultado de uma luta de muitos anos para que chegue a esse momento, né? Todo ano a OIT faz uma lista dos países que vão ser submetidos a esse julgamento público. E então a gente via
a indignação de governos, como já foi o governo brasileiro, que esteve exatamente aqui depois da reforma trabalhista opressiva, né, tentando evitar essa condenação. E pode chegar um caso mais grave ainda, que aconteceu só 3 vezes na história do OIT, e uma vez foi esse ano, que é o artigo 33, que é a expulsão de um país da OIT. E essa expulsão também exige que governos e empresas boicotem o país, em termos econômicos. E isso aconteceu com o Myanmar esse ano. Tem uma política brutal de perseguição, até assassinato de sindicalistas. E hoje a gente teve um momento extremamente pesado aqui nessa sala, quando foi o julgamento envolvendo a Bielorrússia, que 2 anos atrás a Bielorrússia foi excluída da OIT também, e artigo 33. E hoje era a decisão se ia ser mantida a exclusão ou não. E aqui a Bielorrússia exigiu que fosse feita uma votação nominal e foi tentado evitar isso. E daí a Rússia e mais alguns países solidarizaram com a Bielorrússia. E nesse caso a gente viu como a dificuldade de ser sindicalista no mundo. A Bielorrússia, como vários países, prendem sindicalistas e teve assassinatos de sindicalistas. E uma das exigências da OIT é que fossem libertados sindicalistas presos. A embaixadora aqui da Bielorrússia na OIT disse que os crimes eram políticos, o que é uma mentira, e é um país que não tem liberdade de expressão, de organização, né? Na verdade, a gente vê práticas antissindicais muito graves no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, né? O Brasil é um país que tem uma legislação muito fraca de proteção contra atos antissindicais. Mas, claro, obviamente não se chega no grau da Bielorrússia. Mas aqui a gente tem visto alguns países ditatoriais, de extrema-direita, em apoio a governos de direita, como o caso da Hungria. A gente teve aqui governo de extrema-direita apoiando a Hungria no julgamento que teve. E a gente vê também os interesses do grande capital e a hipocrisia da União Europeia, que se coloca como defensora dos direitos humanos, da civilização, e aqui trabalha mão a mão com o governo Trump, tentando evitar avanços dos trabalhadores, como no caso da questão das plataformas, né? Então, a experiência aqui de 2 semanas ajuda a ver claramente quem é quem no mundo, né? O que são, quem é hipócrita, quem não é, quem defende trabalhadores e quem não defende. E ver como a gente sofre por essa nova forma de imperialismo, né? Max, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou de atividades nesse encontro da OIT. O que você pode nos trazer em relação a debates que são feitos aqui no Brasil e possíveis mudanças? O que se tratou em relação ao Brasil, ou o que o Brasil pode trazer de debate que está acontecendo na OIT nesse momento? O Brasil é um dos países em desenvolvimento que tem uma das atuações diplomáticas mais fortes do mundo, né? E um corpo diplomático muito atuante. Então, o Brasil, nos últimos anos, tem tido uma atuação forte no OIT. O ministro Marinho teve uma atuação forte, não só no seu discurso, mostrando tanto avanços que têm existido para os trabalhadores no governo Lula, quanto medidas que os empregadores vêm tomando, prejudicando esse desenvolvimento. Fez uma manifestação muito corajosa a favor da Palestina. E semana passada, aqui mesmo, foi feita uma decisão no OIT de aceitar a Palestina como Estado observador, e com o voto contrário dos países que apoiam o genocídio israelense. Terça-feira, e promovido pela CONTRAF, a Confederação dos Trabalhadores de Bancários do Brasil, outras entidades, e a presidenta Gilvândia esteve aqui presente, a presidenta Neiva Ribeiro, feito com apoio do governo brasileiro, em conjunto com a FENABAN, para discutir questões importantes como as mudanças climáticas e os impactos nos trabalhadores, direito das mulheres e questões aí contra a discriminação no mundo do trabalho, que é um debate que aconteceu da brasileira, com sindicalistas, empregadores, presença de ministros do TST, o presidente do TST, o ministro Luiz Costa, o ministro Antônio Fabrício,
o ministro Sérgio Pinto Martins, e teve uma série de atores do mundo do trabalho. A gente está com a conexão travando bastante, Max. Presente aqui, e sindicalistas das várias... A nossa conexão está travando, está dando algumas travadas e a gente está tendo alguma dificuldade de acompanhar. Vamos só finalizar, então? Mas pode finalizar, por favor, assim, fica trechos longos conectados, de repente dá umas pausadas, sabe? Mas pode finalizar. Eu estou utilizando aqui a internet do Haiti, que vem sofrendo muito com a falta de recursos, porque o governo Trump deixou de fazer as remessas das contribuições dos Estados Unidos, aqui talvez por isso que a internet esteja difícil. Mas eu estimulo a classe trabalhadora brasileira para utilizar mais o direito internacional do trabalho, e que é um espaço que dá retorno, e a presença aqui é muito importante para permitir coalizões globais. Ao longo dessa semana, eu participei, testemunhei também uma série de discussões de sindicalistas de países diferentes reunidos para enfrentar uma multinacional poderosa ou se juntar em relação a algum tema, né? Destacar também a Convenção sobre Riscos Biológicos, que foi aprovada essa semana, que tem uma série de avanços em relação aos direitos dos trabalhadores, a proteção do meio ambiente do trabalho. Esperamos que daqui a poucos anos isso se torne realidade no Brasil. Tem ainda todo um caminho para virar uma convenção formal, para depois ser ratificada. E esse é um espaço que nós não podemos perder por WO, de não utilizá-los, né? E é um espaço, inclusive, não só para o mundo do trabalho, mas os indígenas têm um espaço importante aqui, tem convenções do OIT que tratam dos direitos dos indígenas. E eu parabenizo a TVT para cobrir isso. Sinto muito pela qualidade da internet aqui. Estou à disposição, se a gente puder conversar em um outro momento, para poder, com um som e imagem melhor, avançar em outros temas aqui. Eu tenho uma série de anotações aqui para tratar. Se melhorar a internet, eu fico à disposição. Max, a imagem está maravilhosa, não é um problema não, é só esses picotes assim, realmente da internet. Mas vamos fazer assim, você voltando daí também, a gente marca uma conversa, de repente aqui no estúdio mesmo, para a gente poder fazer essa atualização em relação aos principais temas debatidos nesse encontro da OIT, viu? Por enquanto, muito obrigado, um abraço para você e até uma próxima. Obrigado a todas e todos da TVT. Obrigado. Até, muito obrigada.